Você já viu aquela cena clássica onde um bebê que estava rindo e brincando no colo da mãe, de repente começa a berrar desesperadamente só porque uma pessoa específica entrou na sala? Ou talvez você já tenha sido essa pessoa que tentou fazer um agrado e recebeu em troca um olhar de puro julgamento vindo de um ser humano que mal sabe segurar a própria cabeça. A gente costuma dizer que é apenas birra, ou que o bebê está estranhando. Mas a verdade é que a ciência sugere algo muito mais profundo e, sinceramente, um pouco assustador. O que aconteceria se eu te dissesse que os bebês possuem um radar biológico para detectar o caráter humano que nós adultos fomos treinados para ignorar ao longo da vida? A psicologia explica que entre os 6 e 8 meses de idade, os bebês passam por uma fase chamada de ansiedade de separação, ou angústia, do 8º mês. É nesse período que eles começam a diferenciar o que é familiar do que é desconhecido. Mas o mistério não é o fato de eles chorarem para estranhos, e sim o porquê de eles escolherem certas pessoas para odiar instantaneamente, enquanto sorriem para outras que nunca viram antes. Pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, realizaram um estudo fascinante que mostrou que os bebês não são apenas receptores passivos de carinho. Eles são juízes implacáveis. No experimento, os cientistas mostraram fotos de rostos para recém-nascidos e bebês de poucos meses. O resultado foi impressionante, porque os bebês passavam muito mais tempo olhando para rostos que os adultos consideravam atraentes e confiáveis. Eles parecem nascer com um mapa interno do que constitui um rosto humano seguro. Isso acontece porque o cérebro de um bebê é como uma esponja de alta tecnologia, voltada exclusivamente para a sobrevivência. Como eles são vulneráveis e dependem totalmente dos outros, o instinto de detectar uma ameaça precisa ser extremamente aguçado. Enquanto nós adultos usamos a lógica e o julgamento social para decidir se alguém é legal ou não, o bebê usa o sistema límbico dele. Esse é o centro emocional do cérebro, que processa reações de luta ou fuga. O que nós chamamos de primeira impressão para um bebê é uma leitura biométrica completa. Eles observam a dilatação das pupilas, a tensão nos músculos faciais e até o ritmo da respiração de quem se aproxima. Se você chega perto de um bebê com uma energia de estresse ou com uma máscara de simpatia que não condiz com o que você está sentindo por dentro, o bebê percebe o conflito. Para ele, aquele rosto parece errado. É como se ele estivesse vendo um erro na Matrix. Existe um conceito na psicologia chamado de vale da estranheza, que geralmente usamos para robôs que parecem quase humanos, mas que nos causam arrepios. Os bebês aplicam esse mesmo conceito às pessoas. Se você está forçando um sorriso, ou se suas microexpressões revelam impaciência, o bebê detecta essa incongruência na hora. Para o pequeno, aquela pessoa é imprevisível. E no mundo selvagem da evolução, o imprevisível é sinônimo de perigoso. Agora, pense em como nós adultos funcionamos. Quantas vezes você conheceu alguém e sentiu um aperto no estômago ou um desconforto inexplicável, mas ignorou isso porque a pessoa era educada ou importante no seu trabalho? Nós fomos ensinados a sermos sociais, a sermos polidos e a dar o benefício da dúvida. Nós enterramos nosso instinto sob camadas de etiquetas e convenções sociais. O bebê ainda não tem essas camadas. Ele é o instinto puro em sua forma mais bruta. Um estudo publicado na revista Psychological Science mostrou que crianças de apenas 3 anos de idade conseguem identificar se uma pessoa é confiável ou dominante, apenas olhando para o rosto dela por uma fração de segundo. O consenso entre essas crianças sobre quem era a pessoa má era quase o mesmo dos adultos.
Isso prova que essa habilidade não é algo que aprendemos na escola, mas algo que trazemos de fábrica. A grande diferença é que o bebê não tem filtro. Se ele sente que algo está errado, ele vai gritar. Ele vai apontar o dedo para a sua inconsistência emocional na frente de todo mundo. É por isso que, às vezes, um bebê chora no colo de um tio super gentil, mas sorri para um estranho ranzinza no metrô. Talvez o tio gentil esteja escondendo uma tristeza profunda ou uma raiva reprimida que o bebê consegue ler no tom de voz ou na tensão dos braços. Já o estranho ranzinza é exatamente quem ele demonstra ser. E essa transparência traz segurança para a criança. Nós perdemos essa clareza porque precisamos viver em sociedade. Imagine se você começasse a gritar toda vez que sentisse uma energia estranha, vindo do seu chefe ou de um vizinho. Seria impossível viver assim. Mas o preço que pagamos por essa civilidade é o silenciamento da nossa intuição. O bebê é um lembrete vivo de que nosso corpo sabe ler as intenções alheias, muito antes da nossa mente processar os fatos. Existe também a teoria dos neurônios espelho. Os bebês refletem o que captam. Se uma pessoa se aproxima com uma ansiedade oculta, os neurônios espelho do bebê disparam. E ele começa a sentir aquela mesma ansiedade. Como ele não sabe de onde vem aquele sentimento ruim, ele assume que a culpa é da pessoa que está na frente dele. É um mecanismo de defesa perfeito. Então, da próxima vez que você vir um bebê rejeitando alguém, não pense apenas que ele está de mau humor. Observe a pessoa que foi rejeitada. Olhe para além das palavras dela. Veja se a postura dela condiz com o tom de voz. Muitas vezes, o bebê está apenas revelando uma verdade que todos na sala estão sentindo, mas que ninguém tem coragem de dizer. Eles são os detectores de mentiras originais da natureza. A lição que fica é que a gente deveria ouvir um pouco mais a nossa criança interior. Aquele frio na barriga, quando você entra em um lugar, ou aquele incômodo, quando alguém aperta sua mão, não são bobagens da sua cabeça. É o seu sistema de sobrevivência, operando em segundo plano. Os bebês nos ensinam que a confiança não é algo que se ganha com palavras, mas algo que se transmite com a alma e com a presença. Se você gostou de entender como nosso instinto funciona e quer descobrir mais segredos sobre o comportamento humano que a biologia esconde da gente, aproveita para me seguir e deixa aqui nos comentários se você já viu um bebê desmascarar alguém apenas com um choro. Eu quero saber a sua história. Até o próximo vídeo!